Minha loucura que me atomem com o que nela ia. Sem a loucura, o que é o homem, mais que a besta sadia? Cadáver adiado que procria. Essa é uma das frases mais conhecidas dentro da produção intelectual do Fernando Pessoa. Ela é dita durante o poema Dom Sebastião, Rei de Portugal. É do livro Mensagem, que também é uma das obras mais conhecidas do poeta. E uma coisa interessante é que quem logo começa a ler essa obra, de início já percebe o tom ufanista e nacionalista da obra do Fernando Pessoa. É muito mais do que como um poeta, o Fernando Pessoa ele assume quase que uma responsabilidade política a respeito do triunfo português. A escrita do Pessoa ela serve quase como que uma publicidade da época, das épocas gloriosas, das épocas marítimas de Portugal. Então você vai ver muito esse aspecto do sebastianismo dentro da escrita do Fernando Pessoa. É porque Portugal tinha essa lenda, todo esse ritual, né, quase que uma seita política em torno da volta do rei Dom Sebastião, o rei que morre na batalha e jamais volta, mas que surge a crença coletiva, né, a crença popular de que Dom Sebastião retornaria para Portugal, trazendo novamente as glórias desse império, e também é o quinto império da humanidade, né, como Portugal se declarava depois dos quatro grandes impérios da humanidade, que é a Idade Clássica com a Roma, a Grécia, a Cristandade e a Europa, e Portugal afirmava ser o quinto império. É uma coisa bem interessante sobre essa coisa do sebastianismo, sobre essa espécie de messianismo político, é que mesmo sendo uma seita política tão longe que não seja do nosso país, o brasileiro tem uma óptica muito sebastiana a partir da nossa política. No sentido de que essa figura que é representada por Dom Sebastião, que é o Messias político, que é essa figura central, essa figura única, quase que sacra, que traz as soluções para a pátria, assim como Portugal acreditava que com a volta de Dom Sebastião o Quinto Império seria feito, né, consagrado em Portugal. No Brasil se tem essa impressão de que o presidente é o único poder de mobilização de fato da pátria. Então no presidente concentra-se essa esperança, né, esse imaginário coletivo de mudança, de mobilização, quase como Portugal acreditava na mobilização vinda com Dom Sebastião. Isso de certa forma não deixa de ser um messianismo político. Claro que longe das questões religiosas, das questões ritualísticas que existiam realmente em volta do sebastianismo, mas em volta justamente de uma ignorância em relação ao próprio modelo político do país. As pessoas elas acreditam muito no presidente justamente como a única figura de alteração, de revolução, e é por isso que agora, principalmente em época de eleição, né, chegando nas épocas de eleição, só se comenta sobre o presidencialismo, quando na verdade o sistema político do país ele é muito mais complexo, a democracia brasileira ela é muito mais complexa do que apenas o voto presidencial. Agora falando mais sobre o aspecto psicológico por trás dessas tendências que estão vistas tanto no sebastianismo quanto na cultura de voto brasileira. O Vladimir Safatli ele vai falar, né, numa palestra dele, que existem laços afetivos no modo de fazer político ou na forma com que a gente se relaciona com a política. A política por si só é um laço afetivo. Esse cordão de afeto que nós criamos com a política, não falando só sobre a esfera Brasil, mas falando justamente sobre o próprio sebastianismo, ela pode ser explicada de uma maneira até que psicanalítica, no sentido de como Freud fala que a religião, que a figura Deus, né, a figura de Deus é justamente a falta de um pai. Quando a gente, de certa forma, glorifica, transforma a figura política numa figura sacro, a gente está seguindo a mesma lógica religiosa em que Freud fala sobre o pai, e por trás disso, então, a gente está seguindo a mesma lógica psicanalítica de falta. Assim como, por exemplo, vocês pegam o Império Romano, né, em que a figura central, não só a política, mas da esfera privada, era o pater familia. A gente pega que hoje em dia, como Dom Sebastião vai embora, como um pai que vai comprar cigarro, nós brasileiros, visto todos os nossos processos históricos conturbados, né, de criação da pátria, nós esperamos um pai que de fato nunca foi nosso, né, que nunca tivemos. Eu acho que esse é o laço de afeto que explica um pouco essas relações entre figura central, geralmente masculina, né, a figura central masculina da política, com nós, o povo brasileiro em si.